meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, dentro do quadro do Estudo Bíblico Neotestamentário. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Este livro é escrito por Lucas e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15, versículos 13 até 21, intitulado Discurso de Tiago. Nós sempre utilizamos como base dos nossos textos a Bíblia de Jerusalém e agora nós também estamos utilizando uma aquisição nova que fizemos, que é a Bíblia do Peregrino, sem contar o nosso livro aqui já conhecido para quem acompanha esse estudo há mais tempo, que é Vida e Atos dos Apóstolos. E eventualmente nós também utilizaremos a célebre obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, porque como a gente vai começar agora a falar sobre as viagens de Paulo e a companhia dele com Barnabé, todas essas são cenas que são descritas com mais detalhes na obra preciosa de Emmanuel. Então, dito isso, como a gente sempre faz, né? A gente vai ler o texto conforme consta na Bíblia de Jerusalém, e a seguir vamos fazer os nossos despretensiosos comentários. Discurso de Tiago. Quando cessaram de falar, Tiago tomou a palavra, dizendo: Irmãos, escutai-me. Simeão acaba de expor-nos como Deus se dignou desde o início escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, segundo o que está escrito. Depois disso voltarei, e reedificarei a tenda arruinada de Davi. Reconstruirei as suas ruínas, e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procurem o Senhor, assim como todas as nações dedicadas ao meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas, conhecidas desde sempre. Eis porque, pessoalmente, julgo que não se devam molestar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas se lhes escreva que se abstenha do que está contaminado pelos ídolos, das uniões ilegítimas, das carnes sufocadas e do sangue. Com efeito, desde antigas gerações, tem Moisés em cada cidade seus pregadores, que eu leio nas sinagogas todos os sábados. E aqui na Bíblia de Jerusalém, e aqui na Bíblia do Peregrino, vamos só fazer um apanhado histórico. Como nós já vimos acompanhando nos vídeos anteriores, estabelece-se um concílio de Jerusalém. A essa época, no cristianismo primitivo, haviam basicamente duas igrejas. A igreja de Jerusalém, que era uma igreja, digamos assim, cristã, porém coberta com um manto judeu, e tínhamos também a igreja de Antioquia, liderada por Paulo e Barnabé, que era um pouco mais livre, digamos assim, porque gentios incircuncidados também participavam das pregações e eram bem-vindos. E aí, nesse momento, estabelece-se um concílio, ou seja, uma reunião para determinar como que seriam desdobradas e diligenciadas essas oportunidades e essas situações. E aí aqui nós conhecemos a tradição da Igreja de Jerusalém e a sua primazia e o dinamismo de Antioquia. Então vai dizer a Bíblia do Peregrino: as duas igrejas seguem caminhos divergentes. A Igreja de Jerusalém é formada ou dominada por judeus cristãos, conservadores em certos aspectos, e a comunidade de Antioquia é heterogênea em sua composição, dinâmica, em sua constante irradiação. E em Jerusalém é Tiago que está presidindo, né, que dirige a comunidade, o partido extremamente conservador, e na igreja de Antioquia, como dissemos, Paulo e Barnabé. Antes de Tiago proferir suas palavras, quem falou foi Pedro, aqui chamado pelo nome hebraico de Simeão. Então Pedro se refere à sua experiência pessoal com Cornélio, apresentando como fato fundamental e dizendo que a todos é dado conhecer o reino de Deus. Portanto, opor-se à incorporação plena dos pagãos é, na verdade, opor-se à vontade divina. E aí o discurso de Pedro acaba funcionando como uma síntese eficaz
que soa como muitos ensinamentos das cartas paulinas mais tarde. O que fez Pedro nada mais foi do que estabelecer que a ação de Deus escolhe um povo diverso e que inclusive os pagãos são bem-vindos. Aí agora, o que Tiago vai dizer é que eles continuem, que não se coloquem obstáculos ao povo pagão, mas que pelo menos sejam escritas cartas para eles, convidando-os a não cultuar a idolatria, fornicação aqui no sentido de não estabelecer relações, uniões ilegítimas. Ou seja, dentro daquele conceito mais alargado de pureza, o que realmente era estritamente necessário e impeditivo. Então, na verdade, segundo Caiba Schutel, nessa obra Vida e Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que o que queria se evitar era esse rito exterior, esse dogmatismo prejudicial dos judeus. O culto externo e o dogmatismo, vai dizer ele, têm sido os terríveis adversários da religião. Os princípios morais e científicos, que são na verdade o fundamento, têm sido desnaturados por um mero culto e dogma. E aí, como nós dissemos aqui antes, a circuncisão adotada na época, uma prática adotada por Moisés, era uma operação preventiva contra uma moléstia que graçava entre os judeus. E aí nós sabemos que tudo que se faz na carne é da carne, mas o que é que se faz do espírito? É isso que sobrevive ao tempo. É a nossa conduta, o nosso modo de proceder, e não esses atos exteriores. E aí Caiba Schutel vai dizer que, felizmente, o colégio apostólico repeliu com toda a energia necessária esse enxerto que os falsos discípulos pretendiam fazer na árvore do cristianismo primitivo. E que, na verdade, os corações eles não se purificam nos cultos, mas seguindo essa lei de Deus. E, portanto, não há distinção alguma entre aqueles que são gentios ou que não tiveram esse conhecimento prévio da lei de Deus e aqueles que já conhecem a palavra de Deus. Mas como se equacionar esse problema, Se a circuncisão era uma prática tradicional e há muito tempo já vigorava na própria religião judaica e agora estava sendo herdada para a judaico-cristã. E aí o discurso de Tiago Menor, Tiago filho de Alfeu, que tinha um grande ascetismo e que se relacionava com o judaísmo da sociedade presente, é portanto muito acertada e demonstra bastante equilíbrio e diplomacia perante essa atmosfera judaizante, digamos assim, em que vivia a igreja de Jerusalém. Quando ele diz: julgo que não se deve perturbar os gentios que se estão convertendo a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das viandas oferecidas aos ídolos, da dissensão, dos animais sufocados e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade homens que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados, que é uma resolução efetivamente sábia e cristã. Então é isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui e até a próxima, se Jesus permitir. Tchau, tchau.